Ô, Everaldo, então eu queria que você contasse um pouco, porque assim, hoje em dia eu parei assim de ver NFL, realmente faz muito tempo que eu não acompanho. E eu comecei a acompanhar na temporada perfeita da New England Patriots, que eles perdem o último contra o Giants, né? Exato. E foi um negócio assim, eu comecei com a NFL, na verdade, por causa de videogame, joguei por maneiro e comecei a assistir, né? E era basicamente você e o Paulo Andrade fazendo aquele negócio... Paulo Antunes, exatamente, Isso, Paulo Andrade É o de futebol. Isso. Paulo Antunes, exatamente. Novo Agora novo firma, reforço inclusive. também. É isso aí. E você hoje ainda acompanha a NFL e tal, porque você é um dos narradores que você já narrou tudo. 80. 80 modalidades diferentes? Caraca! E eu parei de contar. Deve ter Aham. tido alguma depois dessa, mas eu parei de contar também. Mas peraí, existe no 80 Essa é a pergunta que as modalidades? pessoas fazem. Aham. Caramba, Eu tinha a cara. lista, no celular antigo eu tinha a lista dos 80, agora eu já perdi. Tá. Mas se quiser a gente começa a puxar aqui, mas pensa, ó, de A esporte mais desconhecida. desconhecida. Que é a menos popular. Que se você já narrou. Deixa eu pensar. É que assim, Lacrosse. Lacrosse. O que que é? Lacrosse. É porradaria mesmo? Que eu vejo só nos filmes americanos que eles ficam falando que é porradaria lacrosse. Campo de grama, Tá. gol, todo mundo de capacete, protegido. E a bolinha fica numa rede, parece rede de catar borboleta. Aí você Isso. vai jogando a bolinha de um pro outro com a redinha. Que doideira, cara. Lacrosse. Mas então, mas por que... Porque eu só vi isso em filme, né? E todo filme que tem o lacrosse é muito... tem É um lacrosse- esporte universitário muito popular. Isso, eu fiz uma final e o universitária. feminino é muito popular Sim, também. eu fiz uma final universitária em Detroit, eu acho, que tinha 60 mil pessoas no Que estádio. louco, isso? cara. Porque também tem uma outra coisa. O cara é muito conectado com a chamada alma mater dele, com a universidade onde ele estudou nos Estados Unidos. Então, assim, mesmo que ele nunca tenha visto lacrosse na vida, o cara, sei lá, estudou na Universidade da Califórnia e tá morando em Nova York, que é do outro lado do país. Meu, se ele descobre que a faculdade dele, daqui 2 semanas, perto da casa dele, uns 100 quilômetros daqui, vai fazer uma final de lacrosse, pô, o cara vai pegar o carro e vai até lá porque ele quer se reconectar com a faculdade. Então tem isso também, entendeu? Mas tudo que eu vejo nesse filme é isso, que as mulheres, uma dando porrada na outra nesse lacrosse. Por que o lacrosse tem essa coisa de porrada? Ah, porque o jeito de tomar a bola é no tackle, né? É mesmo? na pancada. Tipo, Mas isso também é uma percepção que a galera tem do próprio NFL, né? Sim. Quem vê alguns lances, os caras subindo, os brucutus se batendo, pensa que o bagulho é só agressivo. Pensa que E é assim, certo. tem uma parte ali que Tem realmente ali é uma que é porradaria, claro, né? é claro que tem contato essa físico. parte. Mas não é isso, né? pô? Mas a inteligência é mais importante do que a força. Claro, é um com grande certeza. jogo de xadrez no fim das contas. Sim. Que a gente tá falando de coisa estranha, que uma vez a gente conversou com o Otávio Neto, ele falou que ele já narrou até Cabo de Guerra, né? Porque aqueles... Eu já narrei Cabo de Guerra, não sei, acho que não. Mas tinha um evento que eles chamavam de o Desafio Viking Isso é japonês. maneiro demais, cara. Isso é maneiro Que é uma demais, Desafio Olimpíadas Viking. do Faustão Isso. turbinada. Aham. Entendeu? Isso é Tá. incrível. E assim, meu, tinha até... É um circuito que o cara vai passando, que tem Aham. coisas de força. Sei. Tipo American Gladiators também. Tem coisa de Sim. inteligência. Ele parava na frente do alçapão, batia no botão. Aparecia uma conta. Isso. Se o cara errasse a conta, o alçapão abria. E acabava ali pro cara, entendeu? Já fiz isso. Caramba. Homem mais forte do mundo. É uma forte do mundo, é Né? porque tem aquele, antes das Olimpíadas, tem aqueles jogos mundiais, né? Que são os esportes que não Que não estão no programa que não olímpico. estão no programa olímpico e tem. Aí tem Sim. muita Mas coisa para responder louca sua também. pergunta sobre O NFL? dos esportes olímpicos, eu só não fiz o karatê, que agora não tá mais, o golfe e basicamente só. O resto, qualquer esporte olímpico que Todos. você pensar, eu fiz. Caramba, É porque eu cara. te conheci. E a escalada que entrou agora, né? Ainda não fiz. A escalada, né? É, a escalada Escalada esportiva. olímpica. Porque eu te conhecia mais justamente por outros esportes antes do futebol, né? A sua carreira é mais essa mesmo? Você começou em outros esportes e tal, e aí Não. foi migrando pro futebol? É assim, eu comecei, como narrador, eu comecei no futebol. Eu comecei na TV Cultura em 2005, fiquei lá quase um ano. No meio do processo, a ESPN me chamou. Era TV, né? Rádio não, você não passou por rádio. Não, eu trabalhei 8 anos em rádio como produtor Tá. na Jovem Pan. Ok. E nesses 8 anos, eu fui apresentador, fui repórter. Eu viajei 3 temporadas como repórter de Fórmula 1, acompanhando o circo. Mas o meu sonho de criança é ser narrador. Desde que eu tenho 6, 7 anos de idade, que eu me entendo por gente, é ser narrador. Só que eu achava que eu queria ser narrador de rádio. Porque quem tem a minha idade vai lembrar que o futebol não estava na televisão toda Não hora tava. como está hoje. Né? O quarto e domingo era no rádio. A TV entrava nas finais. Então, eu cresci muito mais ligado no rádio do que na televisão. Eu queria ser narrador de rádio. Ouvindo lá, Osmar Santos, Zé Silvério, Fiore Gilhote, os grandes nomes aqui de São Paulo.
E aí eu entrei na Jovem Pan em 96 como estagiário, então eu fiquei 8 anos lá. E nesses 8 anos eu pedi algumas oportunidades como narrador. Pedi algumas vezes. E sempre me foi negado. Não, você é apresentador, você é produtor, você não sei o quê. Mas a gente não vê você como narrador. Eu falei, ok, beleza. Mas eu também, do mesmo jeito que eles têm o direito de não me dar a chance, eu tenho o direito de correr atrás do que era meu sonho. No final de 2004, a TV Cultura consegue os direitos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha de 2005. E aí eu faço um teste lá, os caras me aprovam e falam assim, ó, a gente quer você com a gente, mas a gente tem um contrato de 30 dias só. É só a Copinha e acabou. Aí eu fico naquela... Você ia ter que sair da Jovem Pan pra fechar isso? Eu ia ter que sair. Porque não ia ser possível conciliar, a rádio não ia permitir. E, cara, eu era rimo de família, não sei o quê. Falei, puta, mas se eu não arriscar agora, sei lá quando vai ser. Sim. Aí eu fui. E aí deu certo. Eu falei, putz, se não der certo, depois eu vou pegar as fitas dos jogos que eu fizer e vou botar embaixo do braço e saio por aí. Mas aí deu tão certo que a Cultura fechou um outro evento até junho, que era o Campeonato Paulista da Série A2. Que, né, aconteceram as finais agora nesse final de semana aqui com Noroeste e Velo Clube subindo. Naquele ano subiam 4. Subiam 4. Subiram Noroeste, São Bento, Juventus. Caraca, tu lembra disso? E Bragantino. É porque eu fiz as finais todas. Porque tinha um outro. Aí, junto com esse A2, a Cultura fechou um outro torneio que era um Rio-São Paulo de juniores. Chamava Copa Cultura. Então era o Sub-20 de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense. E esse torneio acabou ficando mais nas mãos do Luiz Alfredo e do Nivaldo Prieto, que eram os outros 2 narradores da Cultura. O Prieto é muito bom também. E aí a reta final da A2, como eles estavam nesse Rio-São Paulo, a reta final da A2 eu fiz inteirinho. Então assim, eu lembro que eu fui um dia para Sorocaba, narrei o acesso do São Bento, não voltei para São Paulo, peguei o carro, assim, saí de Sorocaba, fui direto para Bauru, porque no dia seguinte eu narrei o acesso do Noroeste, tinha gente na marquise do estádio. Era tudo no estádio, né? Nessa época era tudo no estádio, tudo né? Tudo no estádio. Eu rodei o interior aí, eu fui para Araçatuba, fui para Taquaritinga, em 2005. Então era futebol na Cultura. Fiz um ou outro jogo de vôlei, porque tinha também o Paulista de vôlei e tal, mas era futebol. Aí quando a ESPN me chamou, eu conversando com o Trajano, eu falei, Trajano, assim, eu acompanho esporte, eu assisto esporte, não só futebol. Eu me sinto em condição de narrar qualquer coisa. Se você precisar de mim em qualquer outra modalidade, você pode usar, porque eu acompanho, eu gosto de acompanhar tudo. E a fila no futebol é desse tamanho. Claro. Eu tinha 7, 8 narradores na minha frente. A fila dos outros esportes... Nós estamos no Brasil, né? O futebol é muito mais importante. Outros esportes... Aí, cara, a primeira semana... Eu estreiei no futebol. Fiz na mesma primeira semana um tênis e um handball. E aí foi. E aí... abriu espaço do futebol americano, porque o narrador que narrava as partidas de futebol americano dos Estados Unidos não ia voltar... Era assim, eram 2 canais, a ESPN Brasil e a ESPN Internacional. A ESPN Internacional era toda ela feita dos Estados Unidos, por um grupo de brasileiros que morava em Bristol, que é nos arredores de Nova York. Essa situação ia ser descontinuada e esse canal passaria a ser produzido também do Brasil. Só que nem todos os 14 que viviam nos Estados Unidos iam voltar, porque eles tinham muitas vezes um outro trabalho, a ESPN era mais um complemento e tal. E aí nessas, o espaço do narrador de futebol americano ficou aberto. Aí eu falei, olha, eu assisto. Não tenho essa profundidade, mas como é só em setembro, isso era outubro do ano anterior, como é só em setembro, acho que daqui até lá eu me sinto preparado, eu vou conseguir me preparar para fazer. E ficou isso. Aí eu assumi o beisebol, assumi o futebol americano e aí foi. E o Paulo Tunes, ele ficava nos Estados Unidos, né? Não, ele morou nos Estados Unidos durante 17, 18 anos e ele tinha voltado pro Brasil. Mas estava trabalhando com jornalismo em outras coisas. Aí, ele se colocou pro jogo pra ESPN e falou, eu morei nos Estados Unidos tantos anos, eu gosto de esporte, não sei o quê. Fizeram um teste. Eu já estava contratado, aí um mês depois, tem um cara aí que vai fazer um teste pra ser comentarista de futebol americano. Quando a gente saiu do teste, a gente já saiu assim, tipo assim, é ele, entendeu? E aí a gente começou, isso foi, como eu disse, em outubro, novembro de 2005. A gente foi começar a parceria de futebol americano só em setembro de 2006, que era na próxima temporada. 2006, maluco. Vocês foram os primeiros a transmitir futebol americano aqui? Tinha coisa antes? A ESPN já transmitia futebol americano, acho que desde do início dos anos 90. Caramba, então teve Ivan Zimmerman, teve André José Adler, e aí depois eu cheguei. Legal. E aí, quando é que você, assim, porque... Você ficou quanto tempo na ESPN? Quase 15 anos. 15 anos, maluco. Como é que foi essa transição pra vir pra Globo? Assim, foi uma oportunidade que pra mim foi, assim, perfeita, porque... Bom, primeiro,
o convite da maior empresa de comunicação do Brasil. Claro. Com tudo... Eu não preciso dizer o tamanho Claro. da Globo, não preciso dizer o que a Globo representa, não só na prática, como tamanho de empresa, mas como até no imaginário das pessoas, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer o Jornal Nacional, eu tava assim... Imagino que sim. Surf no Jornal Nacional. Eu falei, como é que eu vou traduzir o surf pro público do Jornal Nacional, que é super heterogêneo? Mas eu me lembro que, cara, me avisaram 5 da tarde, falaram, vai ter Jornal Nacional às 8h30. Eu falei, Jesus, Maria José, o que eu vou fazer aqui? Enfim, então a Globo tem essa representatividade também no imaginário das pessoas. Então, pô, tudo que a Globo representa, com os eventos que ela tem, e, pra mim, ainda ia ter um bônus que era uma qualidade de vida melhor. Eu não tô falando de grana, eu tô falando de... Por causa dos esportes americanos, eu ia dormir 3 horas da manhã, tem isso. 5 vezes por semana. Caramba. Porque eram 3 NFL e 2 NBA. Meu, chegou uma hora, assim, com 27 anos é fácil fazer isso. Depois dos 40, é um pouco mais pesado. Então, eu ia ter a oportunidade de ter horários melhores de trabalho, de trabalhar até menos, de fazer menos, porque a ESPN, às vezes, a carga era puxada. Pauleira, né? 7, às vezes 8 jogos por semana, 2 jogos no mesmo dia, tal. Na Globo não ia ter isso. Eu falei, cara, bota na balança, né? Pô, se não tivesse o bônus, já seria para considerar. Sim. Tendo o bônus de poder ter mais tempo com a minha família, Claro. poder ter horários melhores, poder Claro. ter mais dias livres, pô, não tinha nem o que pensar. E aí, pô, e foi ótimo e tô super feliz e sou muito grato à ESPN, que me deu ótimas oportunidades, mas eu tô bem feliz também.